Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 10. Vamos ouvir aqui uma boa mensagem por parte de Deus. Provérbios, capítulo 10. Encontre aí em nome de Jesus. Provérbios, capítulo de número 10. Vamos falar um pouco hoje sobre o temor a Deus. Isso aqui vai nos ajudar muito durante todo o dia, durante todos os cultos nossos aqui. Deus falou forte e eu acredito que agora não vai ser diferente não. Amém? Meu irmão, durante muito tempo, a gente ouve-se pregar nas igrejas, já há algum tempo, muito a respeito do amor de Deus, e tem que ser pregado sim. Nós ouvimos falar que Deus é amor, que Ele morreu na cruz por causa do amor que nos amou, o que não é errado. Mas a gente também está se esquecendo de falar sobre o temor a Deus. Esse temor é importante demais, porque não só o amor de Deus é importante para o cristão, mas também o entendimento do temor de Deus. O amor de Deus me dá salvação. O temor de Deus, ele me dá paz, prosperidade. O temor de Deus é tão importante quanto saber acerca do amor de Deus. Eu gostaria de falar com vocês a respeito desse temor, e nós vamos ver aqui casos de pessoas na Bíblia que no temor venceram, mas também sem temor perderam. Livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 27, a Bíblia diz assim: o temor do Senhor aumentam os dias, mas os anos dos ímpios são abreviados. Meu irmão, a Bíblia diz: o temor de Deus aumenta os dias. Esse temor, esse respeito por Deus, faz com que a nossa expectativa de vida seja aumentada. Esse temor de Deus faz com que as vitórias venham. Esse temor dá paz. O temor a Deus dá prosperidade. O que tem faltado para muita gente é entendimento do que é o temor. Temor a Deus não é medo. Temor a Deus não é vir à igreja. Dia desse eu convidei alguém para vir aqui no nosso culto, na nossa reunião, e eu disse: olha, estou lhe convidando para uma reunião abençoada, você é meu convidado, vamos lá? Ele olhou para mim assim e disse: pastor, hoje eu não vou. Eu falei: mas por que não? Não, porque eu tenho respeito, eu tenho um temor de Deus muito grande. Quando eu tomo uma, eu não vou na igreja, eu não piso os pés na igreja. Eu tenho temor. Tem gente que não tem, mas eu tenho. Então a pessoa acha que temor a Deus é temor ao templo. Não, porque eu bebi, como o caso desse rapaz, eu não posso ir hoje. O temor a Deus vai muito além desse respeito pelo templo ou por coisas do templo. O temor a Deus, numa definição muito clara para você entender, é você fazer todas as coisas como se tivesse alguém do seu lado. Vou te dar um exemplo para você entender. Por exemplo, está o marido e a esposa brigando em casa. Aquela discussão acirrada: porque você é isso, porque você é aquilo. Ah, porque eu estou bravo, porque eu não aguento mais você, seus parentes. E a briga se acirrando. De repente a campainha toca, você olha no olho mágico, quem é? É o pastor. Parou. Depois nós continuamos essa briga. Agora não. Abre a porta: oi pastor, tudo legal? Ah pastor, eu e minha mulher estavam conversando agora. Os cultos estão uma bênção. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Esse casal teve temor por mim? Sim ou não? Respeitaram a minha presença? Sim ou não? Sim. Na hora que eu cheguei, parou a briga. A pergunta é: e o temor a Deus tiveram? Temor a Deus, irmão, é eu fazer todas as coisas ou deixar de fazer como se alguém estivesse do meu lado. Se tivesse alguém do seu lado com você, você faria isso que está fazendo? Falaria isso? Sabe, tomaria tal atitude? Um exemplo: casal de namorados, dizem que tem o temor de Deus. Se os pais estivessem ali, ou se alguém estivesse no quarto, na lanchonete, na rua, passeando em algum lugar, e alguém estivesse do seu lado, você faria o que está fazendo só vocês dois? Não, pastor, não faria.
então você não está temendo a Deus. Temor a Deus é respeito. É como se eu, tudo que eu for fazer, tivesse alguém me acompanhando pessoalmente. E existe alguém, esse alguém é o Senhor. Esse alguém é a presença de Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Comentei, um dia fui numa casa fazer uma visita, e o pessoal estava assistindo um filme. De repente, numa certa parte do filme, o casal de mocinho lá, o mocinho e a mocinha no filme, começaram a se beijar e o trem foi ficando quente. Na hora o rapaz pegou o controle e mudou. Eu pergunto a você, se eu não estivesse lá, será que ele teria mudado? Não responda, talvez sim, talvez não. Agora, a questão é, Deus está lá e está em nossa vida, nos acompanha em todos os momentos. E é esse temor a Deus que tem faltado. A gente não faz, a gente não fala, porque tem alguém do lado, porque tem alguém vendo. Mas, irmão, e Deus, que é o Senhor que pode me dar todas as coisas? Brinquei com o pessoal, é o notebook. Tem gente, por exemplo, que está lá com o notebook, né, acessando Facebook, site, vendo não sei o quê, e está lá e tal, e olhando, e daqui a pouco chega o marido, o pai, a mãe, o colega do trabalho, o patrão, o chefe, alguém chega perto, quando chega, oh, tudo bem? Para aí, mas você não teve temor a Deus. É esse temor que aumenta os nossos dias, é esse temor que nos faz vencer na vida, amém? Vou te mostrar o caso de alguém que teve temor, mas perdeu o temor. Abra lá em 2 Crônicas, capítulo 14. 2 Crônicas, capítulo de número 14. 2 Crônicas 14, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. 2 Crônicas 14, 1 diz assim: E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar, e nos seus dias esteve a terra em paz por 10 anos. Quantos anos houve paz na terra? 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. E mandou que todo Judá buscassem ao Senhor Deus de seus pais e servissem e observassem a lei e o mandamento. Amém. Vamos parar por aqui. Ele então assume o reinado no temor. No temor de Deus, ele tira tudo que não prestava. Ele faz uma reforma linda naquele país, em Judá. Ele faz as reformas, o versículo de número 6 diz que ele edificou cidades em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e nos deu repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. No temor ele só cresceu. No temor ele progrediu. No temor edificou cidades, construiu muros, edificou torres. No temor eles prosperaram. E é o que acontece com a gente. A gente chega na igreja, ouve a palavra e tem o temor. Não vou fazer porque Deus não gosta. Não, eu tenho cuidado, eu não vou errar. Eu não vou falar, eu não vou fazer porque eu posso desagradar a Deus. Esse cuidado ele teve. Durante 10 anos houve paz. Repita comigo: quando há temor, há paz. Quando uma pessoa perde a paz, quer dizer que ela está perdendo também o temor. Porque o temor a Deus, quando eu temo de fato Deus, o meu coração tem paz. Ainda que a guerra se levante, ainda que os problemas venham, eu tenho paz. Versículo 9, a Bíblia diz que vieram problemas. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram batalha. E Asa clamou ao 12. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E fugiram a terra esteve em paz, os etíopes fugiram. Aí vem o inimigo. Os etíopes vêm com um exército de 1 milhão capitaneado por Zerá, o etíope. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por causa da guerra,
pelas dificuldades, pelo exército de 1 milhão de homens que se levantou contra Asa, ele perdeu a paz, pessoal? Não, ele invocou a Deus, ele saiu contra a batalha, clamou a Deus e Deus entrou na batalha. Quando há temor, Deus entra nas nossas batalhas. Quando há respeito pela presença de Deus, meu irmão, Ele entra nas nossas guerras. Ele entra nas nossas lutas e nos dá vitória. Deu para Asa, vai dar para a gente também. Deus não faz acepção de pessoas. A questão é, o temor do Senhor aumenta os dias. Capítulo 15, versículo de número 1 diz: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu-lhe ao encontro Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Amém. Meu irmão, aqui o Espírito de Deus vem sobre o profeta Azarias, e ainda disse: Ouvi-me, Asa. Era para ele o recado e para todo Judá, e Asa ouve o recado. No temor, a gente ouve a palavra. No temor, a gente ouve a repreensão. Quando nós estamos andando no temor, no respeito às coisas de Deus, meu irmão, qualquer coisa já serve de orientação, acende a nossa luz. Opa, algo começa a dar errado. Será que tem alguma coisa errada, meu Deus? Uma mensagem. A pessoa que tem temor, mesmo que às vezes a mensagem esteja tocando num ponto que não seja aquilo que ela está fazendo no momento, mas quem tem temor, meu Deus, será que é comigo? Será que tem alguma coisa que eu estou fazendo que está desagradando o Senhor? No temor, Asa ouviu Azarias, mas o tempo passou. Quantos anos Asa teve paz? Capítulo 16, versículo 1. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair e nem entrar. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitavam em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti. Amém. Meu irmão, aqui agora, Asa tem um novo desafio. Quem se levanta contra ele? Baasa. Quem era Baasa? Rei de Israel. Ele era rei de Judá e Benjamim. Asa, rei de Judá. Baasa, rei de Israel. Aqui o reino foi dividido. Engraçado que aqui o problema se levanta. Mas isso foi no quê? 36º ano. Ou seja, passaram-se 36 anos desde que Asa assumiu o reino. A pergunta é, Asa manteve o temor, pessoal? Não. Ele agora tira os tesouros da casa de Deus e manda para quem? Para Ben-Hadad. Meu irmão, não permita que o tempo tire o seu temor. Não permita que o tempo torne você menos cuidadoso, menos cuidadosa. É isso que acaba com a vida de muitos cristãos. É o tempo, porque a gente tende a ficar relaxado com o tempo. E isso é comum, você observa. Pega, por exemplo, uma pessoa quando casa. Você lembra quando você que é casado, casada, o mês que você casou, o dia que você casou, foi lá diante do pastor, do sacerdote, de quem quer que seja, eu vos declaro marido e mulher. Meu irmão, os primeiros meses de casado é um cuidado, é ou não é? Você vai no banheiro, você fecha a porta, você escova os dentes legal, ajeita, barbinha, perfume, chega, pega o sapato, mesmo que você não tinha costume, vai lá, pega o sapato, coloca na sapateira, coloca as roupas sujas no cesto, é ou não é? A gente tem um cuidado, assim que a gente casa, a gente toma, não, porque agora eu estou casada, minha mulher casou com um homem aciado, e não, meu marido casou com uma mulher caprichosa, ela vai lá e capricha e tal, faz umas comidas diferentes. Já viu como é que a mulher faz? Até o jeito de preparar a mesa nos primeiros dias de casada, sim ou não? Prepara, coloca guardanapo, combinando. Ela vai lá, porque ganhou muita coisa no chá de panela, né? Pega o jogo de prato, o jogo de talheres e tal, coloca aqui, coloca, até sobremesa tem, irmão. E nos pratinhos bonitinhos, e coloca. O homem chega cedo.
Chega do trabalho, vou jantar, não, meu bem, não, dá um beijinho, né? Mas eu vou tomar banho, vou me aciar, vai no banheiro, toma um banho, chega cheiroso, coloca uma roupa legal. Sim ou não? É assim ou não é? Até em casa, os primeiros dias de casada, aí o cara chega, almoça, nossa, amor, que comida gostosa. Sobremesa, amor, que isso, não precisava. Mas aí o tempo passa, irmão. Aí o cara já chega em casa, joga o sapato lá, camisa lá, sujo, senta na mesa, come, nem espera a mulher. A mulher que antes preparava tudo, né? O guardanapo, os talheres, tudo. Olha lá, tá lá na panela. Nem a panela põe mais na mesa. Ela pega na panela lá. É assim ou não é? O homem antes chegava e tal, ia lá e colocava a melhor roupa. Hoje, meu irmão, o que acontece? O cara chega em casa, malemar, troca de roupa, irmão. E ainda põe a camisa do político para presidente Dilma. E ainda quer ter alguma coisa, irmão. Ainda com a cara da Dilma. Você quer ter o quê? O tempo faz a gente ficar relaxado. Na vida espiritual isso não pode acontecer. Porque para Deus isso é falta de temor. A gente orava, vai diminuindo a oração. A gente cuidava até no dízimo, não. Quantos centavos eu ganhei? Meu Deus, eu sou meio ruim de matemática. Pastor, eu ganhei tanto. Quanto que é o dízimo de tantos reais e tantos centavos? Eu não quero errar, não. Mas o tempo vai passando e a gente vai perdendo o temor. 36 anos. O inimigo conseguiu tirar o temor de Asa. E o texto diz que Asa pega o quê? Os tesouros da casa de Deus e envia para quem? Ben-Hadad. Amigos, preste atenção. A pessoa, quando perde o temor, ela toca naquilo que é de Deus. O tempo de Deus ela toca. O momento de consagração a Deus não tem mais. Quando a pessoa perde o temor, as primeiras coisas que somem da nossa vida são as coisas que nós dedicamos a Deus. Interessante que ele vai e faz uma aliança com quem? Ben-Hadad, rei da Síria. Repita comigo: aliança com pessoas erradas me fazem perder o temor. Isso acontece com a gente. Falei no culto da tarde hoje. Teve uma manifestação aí, não teve? No Brasil inteiro, e Rondonópolis não foi diferente. E aí eu estava visitando um amigo, e aí eu fui sair, e na hora que eu vou saindo, começou a manifestação, eu esperei. Falei, já que eu estou por aqui mesmo, eu vou esperar passar. E demorou, hein? Tinha gente. E aí está o pessoal passando com cartazes, máscara, e não sei o quê, e fora PEC 37, abaixo o alto salário, e não sei o quê, e tal, fora Dilma, e tal. E eu olhando aquilo, irmão, e aquilo vai subindo um negócio em você, e daqui a pouco estava eu, fora, 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 fora. Não entrei na passeata, mas deu vontade, irmão. O que isso acontece com a gente? Se a gente faz aliança com gente errada, a gente começa a falar igual eles. Não estou dizendo que esse povo estava errado, estou dando um exemplo. Que o brasileiro tem que aprender a reivindicar direitos. Mas eu estou dizendo, irmão, se a gente anda com gente que bebe, e fala borracha, daqui a pouco eu estou bebendo e falando borracha. Se eu ando com gente descompromissada, daqui a pouco eu estou descompromissado. E a gente tem que tomar cuidado, irmão. Um dia falando com um irmão, um colega de ministério, ele dizendo: rapaz, antes de eu ser casado, quando eu era solteiro, eu era pontual. Marcava 7 horas um casamento, eu podia ficar 1 hora esperando lá, mas eu chegava às 7 horas. Falei, e aí? Casei agora, meu irmão. Marcou 7, eu chego às 7h30. Eu falei, mas por quê? A mulher enrola e passa um negócio, e passa um trem na cabelo, chapinha, maquiagem, massa corrida, pó de arroz. É tanto negócio que elas fazem. E aí demora, sabe, do negócio. Eu já fui atrasado também.
Dando um exemplo da mensagem. Você se alia com alguém, você adquire os hábitos dela. Sim ou não? Coitado do Asa. Se envolveu com Ben-Hadad. Com quem nós temos feito aliança, irmão? Aliás, há um ditado popular que vem a calhar bem aqui nessa mensagem. Diga-me com quem andas que eu direi. Pergunta para o vizinho do lado, com quem você tem andado? Voltando para a palavra, no 36º ano, o rapaz, a guerra veio. Versículo de número 7, a repreensão veio, ele fez aliança errada, aí o profeta Anani veio dar uma repreensão, diz assim, naquele tempo veio Anani o vidente, ou profeta, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe, porque confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes, os líbios, um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. 10. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no tronco. Amém. Vamos parar por aqui. No temor, nos anos de temor, Asa ouvia o profeta Azarias. Agora, sem temor, quando o profeta Anani veio repreendê-lo por ter vendido os tesouros da casa de Deus ao rei da Síria, o profeta vem dizer, você fez errado, você procedeste loucamente, você fez o que não devia. Ao invés de receber a palavra, o que ele fez? Colocou no cárcere o homem de Deus. Irmão, quando a gente perde o temor, a gente não escuta ninguém mais. E para Deus isso é o quê? Loucura. Não cometa a loucura, meu irmão, de ouvir a repreensão de Deus ou de receber uma cobrança de Deus e não dar ouvidos a ela. Não cometa a loucura, meu irmão, de Deus cobrar algo da gente e não fazer. O texto diz, porque os olhos do Senhor passam por toda a... Por isso que temor é eu fazer todas as coisas como se alguém estivesse do meu lado. Porque, meu irmão, o que vai me abençoar não são os olhos do papai ou da mamãe, não são os olhos do patrão, não são os olhos do pastor, porque há pessoas que perdem o temor e começam a viver em função dos outros. Eu não vou em tal lugar porque alguém pode me ver, eu não vou fazer assim porque mamãe pode pegar, ou quando não tem ninguém olhando, ninguém está me vendo, não, eu vou fazer. Eu vou pegar, eu vou levar, eu vou tomar. Meu irmão, faz isso não. Porque quem abençoa são os olhos passam por toda a terra. Os olhos de Deus passam na sua casa quando você está sozinho. Os olhos de Deus passam no histórico do seu computador para ver o que você anda acessando. Os olhos de Deus passam na sua conta bancária para saber de onde você está recebendo dinheiro. Os olhos de Deus passam em todo lugar, irmão. Esse temor eu não posso perder. Por quê? Porque os olhos de Deus só se mostram fortes para com aqueles cujo coração é perfeito, é puro. O homem de Deus, a mulher de Deus, você não tem que ficar preocupado, irmão. Porque a gente tem que olhar, né? Eu fico vendo gente que é de Deus com ciúme. Namorada com ciúme do namorado. Você falou quem que era aquela lambisgoia que você estava falando? E eu vi você olhando, quem era aquele homem? Eu vi. Meu irmão, o dia que eu me casei, eu virei para minha esposa e disse, você pode ficar tranquila. Porque antes de respeitar você, eu tenho muito mais respeito por Deus. E eu posso estar em lugares que os seus olhos não estarão. Mas lá estarão os olhos de Deus. Meu irmão, você é de Jesus? Sua mulher é de Jesus?
Meu irmão, acredite, ele tem o temor de Deus, ela tem o temor de Deus. E se errar contra você, quem quer errar, erra mesmo escondido e não tem conversa. Mas quem tem o temor de Deus sabe, não. Eu não vou errar, não é porque minha mulher não está vendo, não é porque meu marido não está vendo, não é porque minha namorada, meus pais, é porque Deus está. Isso é temor, irmão. Isso é temor. E o temor de Deus faz com que o braço de Deus se mostre forte para comigo. Você sabe o que aconteceu com Asa? Versículo de número 13. E Asa dormiu com seus pais e morreu. No ano 41 do seu 41 anos ele reinou. 10 anos o reino esteve em paz. E no 36º ano, ele perde o temor completamente. Irmão, cuidado para o tempo de guerra não ser maior do que o tempo de paz na sua vida. Ele teve 10 anos de paz e 31 anos de guerra. Cuidado. Mantenha o temor, irmão. Meu irmão, ainda que ninguém reconheça o que você está fazendo, ainda que ninguém veja, ainda que ninguém te aplauda, repita comigo, os olhos de Deus passam por toda a terra para se mostrar forte. Meu irmão, é Deus que vê. Não seja fiel para ganhar elogios do pastor. Não seja fiel para ganhar elogios da esposa. Não seja fiel para ganhar elogios dos amigos, dos membros, de quem quer que seja. Seja fiel para os olhos de Deus te enxergar. Davi faz uma oração que deve ser a nossa oração. Salmo 86, vamos lá. Essa oração de Davi tem que ser a nossa oração de cabeceira, todos os dias. Salmos 86. Quem encontrou, diga amém. Versículo de número 11. Olha o que Davi pede a Deus e que a gente tem que aprender a pedir. Essa oração a gente tem que aprender a fazer. Versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua. Essa parte que me interessa agora. Une o meu coração ao temor do teu. Olha a oração de Davi. Deus, une o meu coração ao temor do seu. Nós temos que fazer essa oração. Deus, eu quero ter temor. Deus, eu quero ter respeito. Achei engraçado o caso de uma irmã me contando que todo final de ano a família dela aluga uma chácara aqui na cidade. E aí diz que é uma semana. A família aluga, tem um pessoal lá que tem uma condição melhor, e aluga a chácara uma semana. E aí, pastor, pensa de tudo, pastor. De tudo quanto é tipo de carne, de tudo quanto é tipo de fruta, tudo quanto é tipo de tudo que se faz em tudo do bom e do melhor. O senhor tem uma base, eles contratam DJ, eles pegam a chácara, montam um sonzão, e tum, pitum, 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 e tome carne, e tome piscina. Pastor, esse final de ano agora, no Natal, e Ano Novo, minha família pegou um copo de cerveja e começou. Porque, pastor, eu não culpo eles não. Porque a velha criatura, eu dava uma enxugada no copo, pastor. Eu era bom de bico, era boa de bico. Eu não vou brincar não. Falei, é mesmo, irmã? A senhora? Ih, pastor. Isso aí para mim era pouco. Bebia caixas e mais caixas. E aí, agora eu me converti. Adquiri o temor de Deus. Fui liberta. Virada de ano. Todo mundo, toma, bebe. E como o clube estava fechado, a chácara estava fechada, pastor, olha o que eles disseram. Larga de ser boba. Seu pastor não está aqui. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, virou para eles e falou assim, é mesmo. Meu pastor não está aqui. Aí ela olhou para cima. Mas ele está me vendo.
Diz que, pastor, foi na hora, pararam de me zoar. E é verdade. Pode não ter ninguém, mas os olhos de Deus estão lá. E na hora que você precisar da força de Deus, e na hora que você precisar que o braço de Deus se manifeste em teu favor, o braço dele só se manifesta em favor daqueles cujo coração é perfeito, puro. Vamos guardar o coração. Vamos fazer todos os dias a oração de Davi. Une o meu coração ao temor do seu nome. Deus, eu quero respeitar o Senhor. Deus, eu quero ter temor. Deus, eu quero ter esse cuidado. Tendo esse cuidado, meu irmão, seu reino não corre perigo. Asa só morreu, só enfrentou guerras porque perdeu o temor. E a única guerra que ele enfrentou no temor, ele não perdeu a paz. E nem teve que guerrear. Deus entrou na batalha por ele. Quando ele era justo, os olhos de Deus viram a justiça dele. Os homens podem não ver, mas Deus vê. Mas quando ele perdeu o temor, Deus também viu. Vamos guardar o coração. Une o meu coração no temor do seu nome. Diga amém.